Para presidir o painel temático O Combate ao Crime Organizado, Tráfico de Armas e Drogas, convidamos o senhor Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Jefferson Botelho. Como palestrantes, convidamos o senhor coordenador da Unidade de Prevenção ao Crime e Segurança Pública do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Dr. Nívio Caixeta do Nascimento. Também como palestrante, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. André Estevão Ubaldino Pereira. Informamos que cada palestrante terá o tempo de 30 minutos. Por gentileza, as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito. Há no bloco recebido junto ao credenciamento a ficha específica para o encaminhamento das perguntas à mesa. Inicialmente, ouviremos o senhor presidente dessa mesa, Dr. Jefferson Botelho. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à executiva deste evento pela grandiosidade dessa iniciativa, tratando de temas importantes, mormente na segurança pública, na promoção de justiça. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Procurador de Justiça, Dr. André Estevão Ubaldino Pereira. Também, pela mesma forma, eu cumprimento o Dr. Nívio Caixeta do Nascimento, que serão os nossos palestrantes de hoje. Nesse primeiro momento. Hoje, na parte da manhã, eu gostaria de pontuar algumas informações que foram colocadas, principalmente entendendo que o Estado Democrático de Direito, ele é concebido para ser a reserva da razão, como nós hoje ouvimos aqui. Evidentemente que o tema de hoje, crime organizado, com uma restrição acerca do debate, ligado diretamente ao tráfico de drogas, numa concepção de criminalidade tradicional e criminalidade de vanguarda, e também um tráfico de armas. Evidentemente que essa tratativa é muito importante, porque nós temos que compartilhar esse estado agressivo, o estado do crime organizado, e, em contrapartida, com uma segurança pública cidadã, oriunda da nossa Constituição, que realmente quer estancar a hemorragia do crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas, mas não num estado de vingança, mas num estado ético, de um estado devidamente civilizado. Evidentemente que na chamada criminalidade tradicional, onde se tem uma conduta única, uma unidade simples, uma conduta, seja ela dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, e, de um outro lado, um bem juridicamente protegido, a exemplo do crime de homicídio, evidentemente que para estancar e fazer o enfrentamento legal, nós temos toda a modalidade de um suporte probatório, principalmente aquele estampado no Código de Processo Penal, nos artigos 156 ao artigo 250, passando pelo interrogatório, auto de corpo de delito, a prova indiciária, o mandado de busca e apreensão, que na sua essência é um elemento de prova, e, de outro lado, nós temos a chamada unidade complexa, onde se tem a chamada criminalidade difusa, entrando o tráfico de armas e também o tráfico de drogas. Neste caso, dificilmente se consegue combater com eficiência esse tipo de modalidade criminosa, tão somente com esse meio
disponível, esse meio processual que já foi dito aqui. Evidentemente que nós temos todo o arcabouço, todo o aparato probatório, passando pela interceptação telefônica, que hoje nós chamamos de afastamento de sigilo telefônico, que na verdade não se trata de uma aberração, como nós ouvimos aqui na parte da manhã, mas na verdade talvez uma banalização a ponto do CNJ querer tratar esse assunto, fazer o controle a priori da concessão desses mandados. Evidentemente que o Estado do Paraná recentemente foi condenado em razão da banalização desse tipo de concessão, porque a lei sobre interceptação telefônica, ela é uma lei que trata das modalidades onde são concedidas as medidas reais, as medidas cautelares reais. Então, realmente, hoje, para o enfrentamento eficaz ao crime organizado, e eu fico muito à vontade, a sociedade brasileira, no momento único, porque ontem, exatamente ontem, após 90 dias de vacatio legis, a Lei 12.649 entra em vigor e institui, não aquilo que está chamando na doutrina de juízo sem rosto, aquilo que foi adotado na Colômbia e no Peru, mas o juízo colegiado para julgar alguns atos antes da ação penal, durante a ação penal e após a ação penal, na chamada pretensão executória estatal. Então, num primeiro momento hoje, eu gostaria de agradecer a organização do evento, dizer que a Polícia Civil realmente se coloca como ente, como agência de segurança e também de promotora de direitos humanos. Eu costumo dizer que a Polícia Civil hoje, no país, é filtro de legalidade, é o primeiro juiz natural da causa, Então, para não delongar muito mais, haja vista a relevância dos temas que serão tratados na tarde de hoje, vamos convidar o doutor Nívio Cacheto do Nascimento, ele que é supervisor da Unidade de Prevenção ao Crime e Segurança Pública do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. À vontade, doutor. O doutor Nívio tem 30 minutos para fazer a exposição antes da segunda palestra. Boa sorte. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar algumas ideias aqui com... Vocês estão me escutando direito? Está baixo? Está bem? Queria agradecer o convite para participar aqui desse importante evento, principalmente ao Dr. Lincoln, que realizou o primeiro contato. E eu fico muito feliz em estar aqui num estado que foi pioneiro justamente nessa questão da reforma da segurança pública e começou a investir em gestão policial, no campo acadêmico também. Bom, dito isso, vamos ao tema que eu acho que eu trabalho no NODC, eu coordeno a área de prevenção ao crime e segurança pública, que articula projetos desde a prevenção mais primária, na comunidade, até projetos complexos de repressão ao crime organizado, grande parte deles com a Polícia Federal, né? Nosso escritório foi estabelecido em 97, a partir de uma fusão de diferentes agências da ONU, e ele opera em vários lugares do mundo, né? Em mais de 150 países, né? São 3 pilares de trabalho, que são projetos de cooperação técnica internacional, em que nós trabalhamos com governos para ajudar a resolver questões relativas a drogas e crime, pesquisa e análise, que é justamente tentar entender o que está acontecendo nesse campo, e o trabalho normativo, que é ajudar os países membros na implementação das convenções, né? Nós temos escritórios aqui na região, no Brasil, que é o do qual faço parte, que cobre a região do Cone Sul, que são 5 países, Colômbia, Bolívia, Peru, que cobre também o Equador, Panamá e México, né? São vários desses países aí, vocês podem imaginar que estão totalmente envolvidos na questão do crime organizado. Eu vou colocar um pouco mais disso mais adiante. Mas o fato é que, no último ano, o NODC está fazendo uma reestruturação no país, porque o governo brasileiro, mais especificamente o Ministério das Relações Exteriores,
E a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas está requerendo um trabalho mais, vamos dizer, estratégico e mais regional do UNODC no país. Eu acho que isso tem a ver justamente com a questão do crime organizado transnacional e do tráfico de drogas, que sempre foi uma questão importante, mas cada vez mais as questões relacionadas às drogas e crimes têm chamado a atenção do governo brasileiro, e nesse sentido nós estamos fazendo uma série de reestruturações para atender melhor essa demanda, né? Bom, uma das coisas também que eu gostaria de citar aqui rapidamente é o nosso relatório mundial de drogas, que é a grande publicação internacional que aponta para a tendência sobre a produção, o tráfico e o consumo de drogas ilegais no mundo, né? Muito embora o título aqui seja crime organizado, tráfico de armas e drogas, sempre quando você fala de drogas e armas, você tem que pensar na oferta e na demanda, né? Então, a gente tem que sempre pensar nos dois lados da questão, né? O nosso mandato, só para citar aqui, esse do lado das convenções, é regido por 5 convenções. São as 3 convenções de drogas, e a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né? E, bom, essas convenções, diga-se, comumente tem havido leituras errôneas do NODC, como se o NODC representasse essas opiniões, mas, na verdade, todas essas posições são posições dos países membros das Nações Unidas, que se reúnem em uma série de eventos que demarcam as posições que são defendidas pelo UNODC, né? Acho que a convenção mais importante aqui, que eu vou falar brevemente para vocês, é a do crime organizado transnacional, né, que foi no início dos anos 2000. As 3 convenções sobre drogas, elas já vêm dos anos 60, né? Essa preocupação com a corrupção e com o crime organizado na comunidade internacional, ela foi pactuada muito mais tarde, né? Quando o problema já tinha atingido proporções preocupantes, né? E ela foi aprovada muito rápido, eu não posso entrar no detalhe nisso, o que demonstra uma preocupação dos países, né? Essa convenção ela tem 3 protocolos, que eu acho que eles têm tudo a ver com o que a gente está falando, é o de contra a fabricação ilícita e tráfico de armas de fogo, é um tema aqui, né? E também a punição do tráfico de pessoas e do tráfico de imigrantes, que eu acho que também deveria ser colocado aqui para a gente pensar em conjunto. Nesse sentido, minha proposição, não só a partir de ser um funcionário do NODC, mas também de ser eu sou doutor em antropologia, trabalhei com antropologia jurídica, é pensar os tráficos não de forma isolada, como o tráfico de maconha, o tráfico de cocaína, mas pensar como um mercado de ilícitos. Eu acho que isso que movimenta, se você aumenta a repressão, se você aumenta o controle sobre determinado tipo de tráfico, é natural que as organizações criminosas vão migrar para outro tipo de negócio, que também é negócio, é mercado de trabalho ilícito. Então, acho que um primeiro ponto a demarcar aqui é pensar os tráficos como formas de ilícitos que se interrelacionam, né? E que, como base de tudo isso, elas têm uma base econômica. Eu acho que a grande, vamos dizer, mola propulsora do crime organizado é o ganho material, né? O lucro, né? Eu acho que isso é um componente fundamental, né? A convenção, assim, só para passar bem rapidamente, ela é muito desconhecida sobre pelos operadores do direito brasileiro. Eu circulo muito em fóruns no Brasil e também na região. É impressionante que, como muitas vezes juízes, promotores desconhecem o instrumento, que seria um instrumento fundamental para você responder ao problema. E isso já é um problema. Bom, um dos grandes desafios é harmonizar a legislação nacional o que está colocado na convenção, né? Isso daí eu acho que é um dos desafios gerais, não apenas por conta da convenção, mas porque o próprio título diz que é o crime transnacional, né? O crime que transcende fronteiras, né? E, nesse sentido, formas de crime organizado são muito conhecidas na história do crime, né? Muito antes de falarmos em crime organizado transnacional, você já tinha tráfico de escravos, você tinha uma série de tráficos, você tem desde a época dos piratas, que você tem grupos organizados operando ilícitos, né?
Eu acho que a grande novidade aí, e o que gerou, vamos dizer, uma preocupação crescente com o fenômeno, foi a globalização, né? Que ela, por um lado, ela facilitou a vida, 50% pelo menos desse auditório tem telefones com internet, etc. Por outro lado, ela facilitou o crime de uma maneira sem precedentes, né? E é um fenômeno natural do direito que os tipos de crime mudam com muito mais rapidez do que a legislação e as instituições que estão encarregadas de cumprir. Isso é natural, né? Se você tem controle em algum lado, é natural que as pessoas vão migrar para outros. Mas, bom, o ponto aqui que eu queria trazer é que, para além da discussão, vamos dizer, mais brasileira sobre o crime organizado, é fundamental você pensar, primeiro, nesse mercado de ilícitos, como que, vamos dizer, vários tipos de crime organizado que nós temos aqui não são iniciados e não podem ser controlados única e exclusivamente a partir do contexto nacional. Isso, o Brasil avançou muito nesse sentido nos últimos anos, não tinha muita preocupação em algum tempo atrás, mas é um componente fundamental. A própria Polícia Federal, que é o nosso grande parceiro no Brasil, o nosso primeiro parceiro no Brasil, evoluiu muito nessa articulação com outras instituições e órgãos de outros países, né? Só para citar um exemplo, em 2010 nós fizemos um seminário reunindo promotores, policiais, procuradores, juízes, Brasil e Bolívia. Cerca de um mês depois, a Polícia Federal, com auxílio das autoridades bolivianas, conseguiu prender 3 traficantes brasileiros que operavam em território boliviano. Isso é um exemplo muito simples e muito pequeno do que representa e da potencialidade da cooperação internacional, mas o simples fato de você reunir pessoas que estão trabalhando com o problema na Bolívia e no Brasil para começarem a se conhecer, trocarem telefone, e-mail, e um saber mais ou menos como é que uma instituição do outro opera, já é um grande passo, né? E pode ser muito mais, né? Acho que, considerando também as proporções do território nacional, a gente é quase um continente aqui, se você for pensar no Pacto Federativo e na multiplicidade de instituições que tem que responder ao problema. Mas o fato que ela depende de uma cooperação tanto local, entre diferentes polícias, Polícia Federal, que é um componente essencial aí, e também Ministério Público e Poder Judicial. Isso é um componente. E, para além disso, vamos dizer, os problemas internos, tem que se pensar em cooperações com outros países. Cooperação no sentido operacional, né? Assim, como é que você faz uma entrega controlada, como é que você... Tem uma série de... Eu não vou entrar nos detalhes aqui de mais operacionais, mas tem uma logística muito difícil para fazer aí, mas também tem a troca de informações. Muitas vezes, se você tem instituições de 2 lados da fronteira que uma não sabe o que a outra está investigando, como você vai facilitar esse fluxo de informação e como você vai ter uma estratégia articulada para isso. Porque, considerando